Canal Brasil Pátria do Evangelho, 40ª palestra. O pensamento, poder criador e vontade. Pensamento e poder criador. Quando René Descartes nos brindou com a célebre frase "penso, logo existo", o filósofo não somente estava nos ensinando a raciocinar sobre como chegar a uma verdade inquestionável, mas, mesmo que inconsciente, ele resumiu o poder do pensamento que dá forma às mais variadas realidades materiais e espirituais dos homens. E junto a Descartes, nós espíritos completamos o raciocínio afirmando: penso, logo vibro, logo crio, logo vivencio ou existo conforme o que penso. O pensamento é ilimitado, livre e materializa os nossos desejos mais secretos, com intenções para o bem ou para o mal. Além disso, sempre que pensamos, criamos as formas pensamentos, criações mentais ou idioplastias. Influenciamos ainda nosso centro de força, os chakras, bloqueando-os com energias densas ou abrindo-os às vibrações elevadas. O pensamento é ininterrupto e supera a velocidade da luz. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também o dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. A capacidade de pensar e desvendar os poderes da mente sempre foi algo fascinante e intrigante à ciência, que mesmo ainda reticente ao assunto, vinha amansando seu orgulho e dobrando-se ao Criador. Cada vez mais, milhares de profissionais estão se utilizando do poder do pensamento, paralelamente aos tratamentos necessários da medicina, para a melhora de seus pacientes. As mais variadas enfermidades são retardadas ou curadas com a ajuda de terapias incentivadoras do pensamento positivo. Uma força tão poderosa, o pensamento é também meio de comunicação em mundos evoluídos, onde seus habitantes conversam mentalmente entre si ou entre habitantes de outros planos espirituais. E lembramos que mesmo em proporções significativamente menores, nós, moradores do planeta Terra, exercitamos essa comunicação mental diariamente, através da mediunidade ostensiva ou inconsciente. Mediunidade, essa que pode ocorrer entre encarnado e desencarnado, ou entre encarnado e encarnado. Quão reconfortante é saber que, além da vida ser eterna e que o progresso é uma lei divina, sem a possibilidade de darmos passos para trás, compreendemos também que podemos dar passos mais largos, avançando em nosso crescimento espiritual através do controle e redirecionamento dos nossos pensamentos. E para tal não há segredo, mérito ou fórmula. Basta vontade, prece, sintonia com os espíritos elevados e a elevação dos ambientes que frequentamos. Pensamento e vontade. O pensamento é a faculdade de pensar logicamente, refletir. Força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade são elementos plásticos e organizadores. A vontade é a faculdade de querer, desejar, ter intenção, firmeza de ânimo, decisão, coragem, etc. Pensar é criar. Emmanuel, Pão Nosso, capítulo 15. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, da vontade firme, vive no mundo íntimo do ser, exigindo cuidados especiais para esforço de continuidade ou extinção. Toda criatura possui energia obediente à sua vontade, que, ligada a seu potencial imaginativo, atua exteriormente, influenciando outras criaturas e ambientes distantes. As imagens servem, então, como matérias-primas de todas as criações intelectuais. O pensamento e a vontade, segundo Ernesto Bozano,
1862 a 1943, filósofo italiano, respeitável escritor e espírito do passado, são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Portanto, não é função do cérebro que executa os comandos da mente. Daí os alquimistas e magos, que tinham controle sobre os pensamentos, saberem impregnar objetos, amuletos de forças magnéticas e por força do magnetismo pessoal, influenciar comportamentos próprios e das pessoas mantidas sob influência. Nesse sentido, a vontade exerce função controladora das emissões mentais. É a gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O pensamento é o resultado de alguém que está a pensar. O homem pensa ideias. Ao fazê-lo, mobiliza o material plástico, oriundo do corpo mental, sendo que cabe à vontade dar direção a esses pensamentos e ao sentimento, a função de dar as propriedades positivas a essa energia mental. Quem pensa é o espírito. O cérebro é apenas um instrumento. Os pensamentos são materializados no mundo astral e espiritual com elementos plásticos do corpo mental. Os nossos sentimentos irão dar as propriedades desses pensamentos e a nossa vontade, a direção, o destino deles. Pensamentos de amor terão uma coloração e vibração diferente dos pensamentos de ódio. Os nossos pensamentos formam um envelope energético em torno de nós, causando sensações agradáveis ou desagradáveis, dependendo do teor desses pensamentos. Mesmo que estejamos direcionando aos outros, o primeiro a receber é o próprio emissor. Se estivermos pensando mal do nosso próximo, querendo o seu mal, é como se tomássemos veneno e quiséssemos que o outro morresse. Pensamento como energia mental. A base de toda manifestação psíquica está na mente da criatura. A mente, por sua vez, é o espelho da vida em toda parte e necessita apenas ser lapidada, educada, para que atinja a magnificência da luz. É como um diamante em estado bruto. Para se tornar pedra preciosa, depende da maneira como a tratarmos. Sendo o espelho da vida, a mente gera a força do pensamento, que movimenta tudo, criando e transformando, destruindo e refazendo, para depurar e sublimar. Isso porque em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Hoje sabemos, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos, dependendo da faixa vibratória que sintonizamos. A partir de nossa vontade, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos impulsiona à purificação e ao progresso maior. As criaturas, portanto, refletem-se reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Assim, o reflexo mental de cada ser reside no alicerce da vida. Esse reflexo mental delineia a emotividade. Esta plasma a ideia determina a atitude e a palavra dirigem ações que geram manifestações que, por sua vez, são válvulas destruidoras ou alavancas positivas da existência. Pensamentos de vontade entre encarnados do plano físico. Recentemente, o Sr. Masaru Emoto demonstrou a força de nossos pensamentos e sentimentos na água. Ele nos mostrou que energias vibracionais humanas, pensamentos, palavras, ideias, afetam a estrutura molecular da água. É bom lembrar que a água está presente em nosso corpo numa proporção de aproximadamente 60% a 70%. Estamos, pois, a alterar com nossos pensamentos as estruturas aquosas do nosso corpo. O Sr. Emoto documentou visualmente essas mudanças moleculares na água por meio de suas técnicas fotográficas. Ele congelou gotas de água e examinou-as sob microscópio de campo escuro dotado de recursos fotográficos. Após ter visto como a água reagia às circunstâncias ambientais, poluição e música, o Sr. Emoto e seus colegas decidiram observar como os pensamentos e as palavras afetavam a formação de águas destiladas não tratadas
e águas puras, usando palavras datilografadas em papel por um processador de textos e coladas nos frascos de vidro durante a noite. Pensamento e vontade entre desencarnados no plano espiritual. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção. Frequentemente, elas são produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar em uma coisa para que essa coisa se produza, como basta modular o ar para que este ar repercuta na atmosfera. Assim é que, por exemplo, um espírito se apresenta à visão de um encarnado, dotado da visão psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, a época em que se conheceram, tivesse tido várias encarnações depois. Apresenta-se com a roupa os sinais exteriores de enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não é para dizer que haja conservado essas aparências. Não certamente, porque como espírito ele não é nem coxo, nem maneta, nem vesgo, nem decapitado. Mas o seu pensamento, reportando essa época em que era assim, seu perispírito toma imediatamente as aparências que deixa, do mesmo modo, instantaneamente, desde que o pensamento cesse de agir. Se, pois, foi uma vez negro e outra vez branco, apresentar-se-á como negro ou como branco, segundo aquela dessas duas encarnações, sob a qual foi evocado, e onde se reportará o seu pensamento. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que tinham o trabalho de se servir. Um avarento manejará o ouro, o militar terá suas armas e o seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e os seus bois, uma velha sua boca de fiar. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Ele nos traz o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais, o pensamento criando imagens fluídicas, ele se reflete no inventório perispiritual, como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro, por impassível que seja o seu corpo material, seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal como está em seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, ela pode pressentir o cumprimento do ato, que lhe será a sequência, mas não pode determinar o momento em que se cumprirá, nem precisar dos detalhes, nem mesmo afirmar que ocorrerá, porque as circunstâncias ulteriores podem modificar os planos detidos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que não está ainda no pensamento. O que dá a ela ver é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus propósitos, bons ou maus. Conclusões.
nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Através do pensamento constante, o ideal fica impresso em nosso coração. Quando fixamos sempre nossos pensamentos no mal que os outros fazem, nossa mente fica poluída pelo mal. Quando, ao contrário, fixamos nossa mente nas virtudes ou no bem-estar dos outros, nossa mente é purificada do mal e acolhe somente bons pensamentos. Nenhum mau pensamento pode penetrar a mente de uma pessoa totalmente dedicada ao amor e à compaixão. Os pensamentos que cultivamos modelam nossa natureza. Junto com os outros, eles também nos afetam. Satya Sai Baba. Quando colocamos o Evangelho como nosso guia, ele ajudará na nossa renovação interior, fazendo com que nos transformemos interna e integralmente, aproximando-nos do Criador. Para isso se faz necessário reeducarmos o nosso pensar vigiando. Referências bibliográficas. Por favor, leiam atentamente as referências bibliográficas. Fim. É o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.